E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte da história do Bai. Todas as outras partes estão aí na descrição e nós também temos uma playlist com todos os episódios reunidos certinho em ordem cronológica. A história de hoje continua enquanto Bai ainda estava se disfarçando de Ye Zheng e pensa em como ele queria ir para o setor da corrente sanguínea para encontrar a relíquia da eternidade. Mas acabou apenas se tornando o mestre de sangue. Ele não esperava se tornar tudo isso aqui dentro e percebe que o misterioso velho de antes sabia que tudo isso aconteceria. Além disso, ele agora pensa em como o poder por trás dessa pessoa é incompreensível. O Ye Zheng se encontra de volta na frente do salão do mestre de sangue, onde os patriarcas explicaram que a sobrevivência do setor não deve estar nas mãos de apenas uma pessoa. O setor da corrente sanguínea não pode permitir a existência de um demônio de sangue. Então, eles instruem todos os discípulos no setor a subjugar o demônio de sangue. O Ye Zheng leva um golpe direto dos patriarcas e é instantaneamente cercado por um número esmagador de discípulos que ele pensa consigo mesmo que pode usar o seu poder ancestral de sangue. Ele não pode lutar contra os patriarcas no seu estado atual de estabelecimento de cultivo da fundação. O Ye Zheng determina que, se ele quiser deixar o setor de sangue vivo, ele deve se certificar de nunca deixar ninguém descobrir que ele tem o poder ancestral de sangue. Aparentemente não se preocupando em ser capturado, ele lembra que tem algo importante para fazer e apenas sai para o outro lado. O Wu Ji afirma que seu plano estava em vigor há tantos anos, mas eles sentiram que, a um passo do sucesso, a família perdeu a sua chance do grande mestre de sangue, e agora será quase impossível para eles superar a família Song. A Sumei pede desculpas ao pai e pede outra chance. O Wu Ji fica furioso e revela o preço alto que eles tiveram que pagar. Ele começa a explicar o que aconteceu no dia em que ele estava no estabelecimento da fundação das Terras Sagradas. Ele sentiu a presença ainda mais formidável do que o poder do 9º nível de Maré, e dissemos que essa presença era uma garotinha que na verdade era uma besta espiritual que ele conheceu durante a sua visita ao Abismo da Espada Caída. Ela perguntou se ele queria atrair energia da veia celestial e ele explica que ele sabe fazer isso. A garota explicou como fazer, mas o Wu Ji já havia perdido a oportunidade de atrair a energia da veia celestial para manter isso em segredo. O Wu Ji massacrou todos os outros escolhidos, incluindo seus companheiros do setor. Agora, pelo bem da família, eles precisam de um candidato de mestre a sangue. Ele não teve escolha a não ser trocar o segredo da família Song. A Sumei pede desculpas por decepcionar a família, mas ele aponta como essas palavras são inúteis e exige saber exatamente o que aconteceu durante o julgamento. Ele quer todos os detalhes, mas quando a Sumei tenta lembrar, ela entra em pânico. A Sumei não consegue entender o que aconteceu com ela e começa até mesmo a se questionar quem ela era. Ela tenta impedir que alguém entre na sua mente e quase desmaia no momento em que o Wu Ji sente algo assustador. Ele sente que um imenso poder selou a consciência, e mesmo com seu cultivo de alma nascente, ele não conseguiu detectá-lo antes. Então, os guardas do lado de fora contam ao Ye Zheng que ninguém tem a permissão para entrar na casa da família Diu no momento. O Ye Zheng força sua entrada e afirma que não importa e quer ver a Sumei. É perguntado o que aconteceu entre ela e o Ye Zheng durante o julgamento, mas ela só consegue se lembrar de ter visto ele na Câmara do Coração, mas não o que aconteceu. O Wu Ji a instrui a manter a sua perda de memória em segredo e afirma que ela nunca mais poderá ver o Ye Zheng. Lá fora, o Ye Zheng tenta explicar que ele só quer falar com a Sumei, mas os patriarcas o ignoram e ordenam que seus guardas o escoltem para fora. Os guardas fazem o possível, mas, se recusando a sair, ele só explica que só quer ver ela, uma vez que não consegue entender por que o patriarca não deixa ele ver ela. Ele pergunta se é sobre a tensão entre as famílias e ele instrui os guardas a recuarem. Ele afirma que já demonstrou respeito suficiente e não vai mais recuar. Embora o Ye Zheng se torne o grande mestre de sangue, o Wu Ji fala que ele não pode fazer o que ele quiser e também não importa o que aconteceu durante o julgamento. O Wu Ji não vai deixar ele ficar com a sua filha. O Ye Zheng
luta para se opor à imensa pressão dele e afirma que ele tem muito preconceito contra a família Song. Além disso, esse assunto não tem nada a ver com o Pico do Meio ou o conflito entre as famílias, apenas tem a ver com ele mesmo. Nas tentativas do Izeng de atacá-lo, o patriarca aponta que o Izeng superestima suas próprias habilidades e o empurra para trás, e ele questiona se o Izeng realmente acha que não vai matá-lo só porque ele é o novo mestre de sangue. Ele deixa claro que se o Izeng se mover ali, qualquer movimento que ele fizer já era. A facilidade de ataque é determinada e explicada que a sua vida e as intenções da Sumei não são pro patriarca decidir, e ele mostra o seu poder na forma de uma besta. Mas isso é facilmente destruído. Como o Izeng ainda estava de pé, ele afirma que deve vê-la, mesmo que seja apenas para ouvir ela dizendo uma única palavra para ele sair. O patriarca não mostra nenhuma simpatia, e quando está prestes a derrubar o Izeng, a Sumei apareceu correndo para explicar que quer ver ele e vai contar a sua decisão. Isso faz o patriarca sair de lá, e o Izeng fica aliviado para ver a Sumei mais uma vez. E ela diz para ele algo que nós não conseguimos escutar, mas isso claramente choca o Bai. Então nós observamos como o Izeng vaga pelas ruas enquanto a chuva cai sobre ele, e ele estava completamente perdido. Na sua memória foi revelado que a Sumei disse a ele que não importa qual seja a história deles, esse é o fim para eles. Ela exigiu que ele fosse embora e explicou que nunca mais queria vê-lo de novo. Ele ficou extremamente magoado com as suas palavras, mas respeitou a sua decisão e foi embora. Enquanto isso, ela estava pensando consigo mesma que estava extremamente desapontada em perder um julgamento, mas não consegue entender por que a dor no seu coração estava ainda pior e mais difícil de suportar do que ela ter perdido o julgamento. Então, nós vemos ele bebendo um pouco de bebida bem pesada, enquanto ele se perguntava por que a Sumei não confia nele e por que ela escolheu isso ao invés de ir falar com ele. O Bai não entende porque claramente é algo que ela não pode revelar, e ele estava na mesma posição. Ele continua bebendo e se pergunta quem poderia entender a sua situação e ter empatia por ele. O Bai tenta continuar bebendo, mas a June chega para fazer ele parar. Ela o questiona se ele estava tentando beber até morrer. Ela explica a ele que não quer saber o que aconteceu entre ele e a Sumei, mas deve lembrá-lo de que uma guerra entre setores estava se aproximando rapidamente. Ele tenta ignorar ela continuar bebendo, mas ela bate nele e ela o lembra de que ele agora é o mestre de sangue do pico médio e ele está no controle total do poder de um pico. Se ele não permanecer forte e tiver uma determinação firme, ele deixará inúmeras pessoas do setor morrerem em vão. O Izeng vai atrás dela para explicar que não deveria haver uma guerra em primeiro lugar. Ambos os lados derramarão sangue e não haverá vitória para nenhum lado. A June explica que nessa situação, ninguém tem a liberdade de seguir o seu próprio livre-arbítrio. Ele pode se esconder na sua casa se ele quiser, mas ela pergunta se ele pensou nas pessoas de quem ele gosta, se elas vão sobreviver. Eles terão que se tornar mais fortes, e ele pode defender o que mais ama. Ela explica que o patriarca gostaria que ele pegasse o seu respeito em 3 dias, mas ela deixa claro para ele se ele deve ou não assumir a responsabilidade. Aí a coisa é com ele. Ele pensa em quem são as pessoas de quem ele gosta quando ela saiu, e ela pode ouvir o seu grito de raiva à distância. Depois, nós vemos que o Bai colocou um roupão e se recompõe. Ele chega para prestar uma homenagem ao patriarca Song. O patriarca explica que o Izeng cometeu um crime, porque ele pegou um status que era para ser ou da June ou da Sumei. O Izeng aponta que ele recebeu o sangue de aprovação do ancestral e a herança do mestre de sangue, então seu status é completamente legítimo. Isso apenas enfurece o patriarca, porque parece que se tornar mestre de sangue fez ele pensar que ele detém o grande poder e influência em uma grande posição invencível. Ele coloca o Izeng de joelhos para relembrá-lo de que ele tem a vida de muitas pessoas nas suas mãos e se pergunta se ele pode arcar com responsabilidade. O Izeng afirma que, como mestre de sangue, o seu sangue é infinito e a sua vontade é inextinguível. Enquanto seu nível de cultivo não é alto, ele acredita nas suas habilidades e está confiante de que, com o tempo, ele vai superar todos. O patriarca continua a pressioná-lo enquanto o Izeng exclama que ele também tem a determinação de assumir a pesada responsabilidade ou proteger tudo o que ele ama, o seu coração.
Ele revela que, se ele não tivesse adquirido o status de Mestre de Sangue, então teria sido bom, mas agora ele não vai desistir. O Patriarca aplica sua força poderosa no Zeng. Ele finalmente decide libertá-lo. Ele fica satisfeito em escutar tudo que o Zeng acabou de dizer. A June vai ver como ele está, enquanto ele cura o Zeng. O Patriarca explica que ele controla o poder de um pico e terá um papel muito importante nas próximas batalhas. Ele garante que o Zeng saiba que as suas intenções naquele momento não eram dificultar as coisas para ele. O Zeng apenas tem que entender o fato. O Patriarca está apenas a comentar sobre o personagem do Zeng, e ele supõe incorretamente que o Patriarca o comparou com o seu próprio eu quando ele era um Patriarca muito jovem. O Zeng sabe como esse status pode ser útil no futuro e aponta que o Patriarca aguarda sua resposta. Ele afirma que atualmente está apenas em um estabelecimento de fundação e não tem objetos de valor, mas o Patriarca afirma que ele vai ter uma espada afiada do meio do pico. O Patriarca estava bem feliz e dá ao Zeng a sua amada lâmpada de chama de sangue para proteção. Ela pode emitir chamas de sangue que queimam tudo e é comparável a um ataque no nível de formação central. O Patriarca Song emite uma ordem afirmando que em 3 dias a cerimônia de ascensão do Mestre de Sangue será realizada para anunciar tudo ao mundo.